Como já foi dito, né, hoje pelo Ramon e pelo Leonardo, paraxá de hoje é a 21ª, Kitsá. É uma paraxá muito bonita, todas são, na realidade, a gente toda vez que vem para cá fala a mesma coisa, né? Essa paraxá é bonita, essa paraxá é bonita, mas todas são, então fica difícil não falar. Todas são muito bonitas e todas têm trazido verdadeiramente ensinos a nós, vem nos mostrando. Eu gostaria que todos fossem comigo em Salmos 75, que é justamente o salmo da porção de hoje. Quando eu cheguei a casa hoje pela manhã, eu fui ali onde nós guardamos a Torá e estava dando uma repassada, estava orando um pouco, e o Eterno me mostrou que eu deveria começar com esse salmo. Enfim, eu vou obedecer. Salmo 75, nós vamos iniciar do versículo 4 e vamos até o versículo 10. Digo aos soberbos, Salmo 75, 4. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com arrogância, porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem exaltação. De beber dele, todos os ímpios da terra o sugarão e beberão até o fim. Quanto a mim, anunciarei isso para sempre. Cantarei louvores ao Elohim Jacó. Quebrareis as forças de todos os ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. É inútil nós queremos batermos de frente com Adonai, é inútil nós queremos tentar fazer algo quando ele diz que não é para fazer. Porque, como diz aqui, ele é o juiz, a um ele humilha e a outro ele exalta. Por mais que a minha interpretação de alguém que eu vejo sendo humilhado, eu possa, na minha mediocridade, entender que aquilo não é justo, eu tenho que me calar, porque o Eterno que julga, eu não tenho esse direito. Eu não sei o que passa no coração de ninguém, eu não sei o que passa na mente de ninguém, nós não sabemos. Nós podemos até ter alguma noção pelo comportamento, pela palavra que a pessoa profere muitas vezes, mas nós não sabemos o que passa no íntimo de cada um. Não sabemos e não temos o direito de ficarmos julgando qualquer que seja a questão. Nós aprendemos nos dois Shabatotes passados, aprendemos com a pastora, também aprendemos com o Leomar, que foi anterior ao passado, a respeito de 3 passos fundamentais para o retorno. Eu me recordo que a pastora, além de ter nos ensinado aqui no Shabat, durante a semana também nos ajudou, ensinando naquela semana. O Leomar veio semana passada e também, mais uma vez, falou sobre a questão dos 3 passos para o retorno. E o que significa o retorno? Já foi explicado, eu só vou contextualizar a nós aqui para poder chegar onde eu quero, tá? Retorno, resumidamente, é voltar ao ponto de onde partiu. É regressar, é tornar. Retornar ao início de tudo que foi estabelecido por Adonai, para que a nossa conduta seja em linha com Ele, de forma que ao findarmos nosso tempo neste mundo, nós tenhamos paz quando descermos à sepultura, porque temos assegurado a nossa vida eterna ao lado do Criador. Por tudo que fizemos aqui, fomos aprovados, descemos em paz. Nós fizemos o retorno. Retorno no hebraico, eu não sei pronunciar corretamente a palavra em hebraico, mas também significa voltar para o Elohim, arrepender-se, voltar. Enfim, tem um significado enorme, mas tudo diz respeito ao retorno, a voltar. Só que o interessante, quando eu estava vendo sobre isso, que nós temos a situação de retornar, é a qual eu posso estar numa situação e eu retorno para Adonai, e eu posso estar numa situação que eu estou com Adonai e eu me afasto, mas eu retorno. Eu retorno para o quê? Para as práticas antigas, para os vícios antigos,
antigos, para o desejo da minha carne, então eu também retorno. Só que esse ato de retornar à minha vontade me afasta de Adonai. Ou eu estou numa situação e retorno para Adonai, ou estou na situação próxima a Adonai e retorno para as minhas velhas práticas. Não há possibilidade alguma. Isso já foi ensinado, só estou passando um pequeno resumo. Não existe possibilidade dessas duas situações caminharem juntas. Não existe. Ou eu retorno para Adonai, ou eu me afasto, retornando para as práticas mundanas, seja quaisquer que sejam práticas que não condizem com a palavra de Adonai. Não há como eu retornar para a minha vontade, para as minhas práticas e a Adonai ao mesmo tempo. Essa possibilidade, ela não existe. Mas quais são os 3 passos fundamentais que foi nos ensinado aqui? E eu vou chamar esses primeiros 3 passos da primeira etapa, tá bom? Vou chamar de primeira etapa. O primeiro passo é arrependimento de pecado. Nós podemos ver isso em Oséias capítulo 10, versículo 12. Quem quiser pode abrir. Nós também temos em Daniel capítulo 9, do versículo 4 ao 19. Vamos em Oséias? A gente pode ler pelo menos Oséias. Oséias capítulo 10, versículo 2. Eu não vou me prender muito nessa parte não, tá? Oséias 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Eterno, é tempo de retornar ao Eterno, até que venha e chova a justiça sobre a terra. Então o primeiro passo é eu me arrepender dos meus erros, arrepender dos meus pecados, reconhecer que estou errado, e aí eu vou para o segundo passo, que é o retorno, é voltar-se fisicamente. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso simplesmente falar que estou ou pensar. Eu tenho que ter atitudes que condizam com esse retorno. Que nós encontramos isso, por exemplo, não precisamos ir lá, quando é mencionado ali um exemplo com Sara, por exemplo, em Gênesis 18, versículo 14. E o terceiro passo é a aliança com Adonai. Essa aliança é assumir o compromisso, de fato, e deixar tudo para se casar com Adonai. Então eu me arrependo, eu reconheço, arrependo, eu faço um retorno físico e eu faço uma aliança com Ele, abandonando tudo que é prática que não condiz com uma vida junto a Adonai. Estou conseguindo ser claro? Primeira etapa, e essa aliança nós encontramos em Ezequiel 14, versículo 6, Isaías 30, do 15 e 16, Isaías 44, 55, Isaías 44, 55, versículo 7, 57, 17, Isaías 55, 7, eu gostaria de ler com vocês. Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Eterno, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Elohim, pois grandioso é em perdoar. Então são 3 passos, olhando e lendo, parece muito simples. A maior dificuldade, eu acredito que é a primeira, é se arrepender dos seus pecados. A segunda, você faz o retorno físico, e a terceira, você faz uma aliança com Ele, porque cumpridos os 2 primeiros, o terceiro é um desafio, como todos os outros, mas já estamos um bom caminho andado. Após estabelecido na minha vida esses 3 passos, de forma que eu entenda, e eu realmente consegui fazer esse casamento com Adonai, né? Aí nós temos uma outra etapa, que eu vou chamar de segunda etapa. Qual é essa segunda etapa? É a manutenção. E manutenção do quê? Do que também nos foi ensinado aqui, que são mais 3 itens. Então, os 3 primeiros eu já falei, que é a etapa 1. Agora estão nos 3, que é o quê? O templo, o Shabat e o sacerdócio. Então, uma vez feita a primeira etapa, eu tenho que fazer a manutenção constante e diária, para que eu não corra o risco
de cair e retornar para a velha prática, me afastando de Adonai. O templo, que é o Mishkan, que é o lugar de habitação, tabernáculo, moradia, esse templo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos lá? 1 Coríntios 3, nós encontramos sobre isso, no capítulo 6 também, versículo 19, mas vamos ler só o 1 Coríntios 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuários de Elohim e que o Espírito de Elohim habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Elohim, Elohim o destruirá, pois o santuário de Elohim, que sois vós, é sagrado. Então essas três instituições divinas, elas são sagradas: o templo, o Shabat e o sacerdócio. O Shabat, ele foi estabelecido, e nós possamos voltar lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, onde nós encontramos ali as 10 palavras. Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11. Não é só aqui que é mencionado, na própria porção dessa semana também fala do Shabat. Vários são as passagens bíblicas que falam sobre o Shabat. Versículo 8: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e neles farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Eterno, teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Eterno o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Eterno o dia de sábado e o santificou. Estabelecido pelo Eterno, mais um mandamento para cumprimento nosso. E o sacerdócio, que é o cargo ou a posição do sacerdote, lembrando que também nos foi ensinado que o sacerdote exercido por homem é uma tarefa que cabe ao homem, é uma função designada ao homem. A mulher, na Bíblia, não tem isso, não existe passagem alguma na Bíblia. Mas o interessante é que, lendo sobre isso, existe sacerdotisa, sim. Não na Bíblia. Existe. Nos cultos pagãos. Nos cultos pagãos ou pagões? Pagãos, né? Pagãos. Mulher consagrada ao culto de uma divindade. Mulher que exercia as funções de sacerdote em certos templos das religiões pagãs. Na palavra do Eterno não existe sacerdotisa. Existem prescrições para as mulheres, e um sacerdote que tem uma mulher virtuosa ao seu lado, ele com certeza se mantém muito mais firme, muito mais forte, porque ela pode ajudá-lo em oração, o sustenta nas dificuldades, o levanta quando ele está ali em alguma dificuldade, seja qual for, ela está ao seu lado, ela tem um bom senso. A mulher tem muito mais bom senso que o homem, isso é fato. A mulher tem um discernimento muito mais rápido que o homem, também é fato. A mulher sempre foi, e eu creio que sempre será, muito mais esperta que o homem, é fato. A mulher é muito mais forte do que o homem. O homem por nada derrete, cai prostrado numa cama, doeu a unha, ele grita para a casa inteira saber. Enfim, a mulher normalmente, ela é muito mais forte, muito mais inteligente, e ela, sabendo ser uma mulher virtuosa, ela pode aproveitar de tudo isso que o Eterno a entregou. Agora, ela tendo todas essas habilidades, que normalmente são melhores do que o homem, se ela não for uma mulher virtuosa, ela faz o homem cair muito mais rápido, porque ela é habilidosa para auxiliar, para que eu fique de pé, e ela tem essas habilidades também para me derrubar mais rápido do que normalmente eu cairia sozinho. Por isso também as mulheres, não tendo essa função de sacerdote, na palavra do Eterno, ela tem a sua importância gigantesca. Provavelmente vocês devem ter ouvido, vários são os relatos, quando uma mulher
coloca em oração alguma causa e o Eterno vai, depois de um período, honra a oração dela, porque ela foi ali firme em oração, mantendo. Quantas não são as mulheres que sustentam o teu marido, que às vezes está passando por uma dificuldade mental, alguma confusão, um problema no trabalho, seja onde for, ou mesmo o trabalho da casa, levando, puxando. Várias são as situações, vários são os exemplos. Os homens têm as qualidades também, digamos assim. Mas no quesito que falo agora, as mulheres são muito mais espertas do que nós, e eu assumo isso. É fato, minha esposa é muito mais esperta do que eu, não se questione. E é muito importante na vida judaica a mulher. Sim. Ela é muito respeitada grandemente na vida judaica. Mas o que Adonai tenta aí interromper é aquele casal de deuses que as divindades fazem. Que as divindades andam fazem sempre em casais, né? Sim. Os babilônios, os gregos, né? Eu tenho aqui anotado que Marduk, ou Merodach, Sucote, Benote são deuses de Nabucodonosor, de Ciro, geralmente são em casais. Então a mulher tem na Bíblia o seu local específico de trabalho, de tudo, sim, e de honra. Sim. E os homens são um sacerdócio constituído por Adonai e é uma instituição permanente. Permanente, exato. Então não se questiona isso. Exatamente, essas três instituições divinas, elas são permanentes. Então, uma vez eu entendi a primeira etapa, arrependimento, retorno, aliança, eu tenho que manter a manutenção, que é a segunda etapa. Então, tem a primeira etapa, são os passos, a segunda é a manutenção. Uma vez eu fazendo a manutenção e o Eterno aceitando essa minha manutenção, aceitando os meus sacrifícios, o meu trabalho como levita na casa, trabalhando em prol dos sacrifícios, ou seja, o que for, o que acontece? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Levítico 25, 3. Vamos lá? Eu não vou ter dificuldade nenhuma de assimilar sobre as três ofertas. Eu não vou ter dificuldade de assimilar. São três ofertas que nós temos aí, Levítico 25, versículo 3. E essa terceira etapa é importante, por quê? Nós, quando fazemos qualquer tipo de serviço, seja aqui na casa ou em prol do nome do Eterno, a nossa primordial, a nossa primeira responsabilidade, preocupação, ela tem que estar totalmente voltada a Adonai aceitar o nosso serviço e não o homem aceitar o nosso serviço. Porque se ele aceita o nosso serviço, significa que nós estamos caminhando conforme a vontade dele. E se eu me desvio para um lado e para o outro, ele não aceitando o serviço, eu vou ficar insistindo em algo que eu estou totalmente errado. E eu só vou conseguir compreender as três ofertas se o Eterno estiver aceitando a minha manutenção que eu venho fazendo dia após dia com os serviços. Levítico 25, 3 diz: então falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. 25. Perdão, eu anotei errado. Não, desculpa, é porque eu estou... Desculpa, eu falei 25, 3, mas eu estou lendo do primeiro. Não, eu anotei errado. Fala aos filhos de Israel, me diz: enquanto tiveres entrado na terra que eu vos digo, guardar o Não, eu vou ler, que eu coloquei o texto certo, mas eu escrevi o local errado. Depois a gente encontra... Oi? Eu vou ler. Então falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de modo que o homem cujo coração se mover voluntariamente, ouro, prata e cobre. Cobre também bronze, bronze e cobre. Êxodo 25? Não, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Depois a gente encontra. Eu que anotei errado também já era mais de 1 da madrugada, então é natural, talvez eu não ter me distraído ali. Mas então falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, ouro, prata, bronze ou cobre, né? 35, né? Então eu anotei errado.
Perdão, é porque eu estou lendo Levítico. Ah. Sim. Eu anotei errado ali em cima. Embaixo é Êxodo 25, de 1 a 3. Vamos lá então, vamos ler correto agora. Uhum. Isso. 25. Isso, tá certo. Inclusive é na Parashá Terumá, né? Oferta. Então disse o Eterno a Moisés. Isso, agora estou correto. Êxodo 25, versículo 1 até o 3. Então disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze. E o interessante é que dessas 3 ofertas, apesar do Eterno estar falando que elas têm que ser voluntárias, dessas 3 ofertas, 2 são obrigatórias e uma é a oferta voluntária. As 2 obrigatórias são quais? A do bronze, o cobre e a prata. Bronze e a prata, né? Bronze ou cobre e a prata. E o ouro, ela é voluntária. O bronze é uma oferta obrigatória. E qual o significado do bronze ou cobre, né? Que nós encontramos em determinadas versões, cobre ou bronze. O significado de bronze no tabernáculo é julgamento. O significado de prata é redenção. Isso nós encontramos na Parashá, Êxodo capítulo 30, vamos lá? Versículo 11. Quando falamos ali a respeito do meio shekel para resgate de todos ali. Então o bronze significa julgamento, a prata significa redenção. E o ouro significa, é um metal precioso, é uma medida de peso, referindo-se ao brilho, esplendor, ele é nobre, ele é o símbolo de divindade, da glória, do caráter, ele é divino. Vamos ler então Êxodo 30, do 11 ao 16, que é o iniciozinho da nossa Parashá de hoje. Êxodo 30, 11. Disse mais o Eterno a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles pagará ao Eterno resgate pela sua vida, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Cada recenseado dará metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Todo recenseado de 20 anos para cima dará a oferta ao Eterno. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos. Está vendo? De forma justa. Mais e não dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta ao Eterno, para fazer expiação por vossa vida. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o dará ao serviço da tenda da congregação. Será para a memória aos filhos de Israel diante do Eterno, para fazer expiação pelas vossas almas. Apesar de estar falando lá em cima, oferta voluntária, e eu aqui pareço estar me contradizendo que 2 são obrigatórias, elas não deixam de ser voluntárias. Porque se eu passei pela primeira etapa, entendendo, eu passei pela segunda, fazendo a manutenção, sendo aceito por Adonai, o fato dessa prata e a do bronze ser obrigatória, eu também a faço voluntariamente, porque eu tenho todo o entendimento. Eu tenho todo o entendimento e a faço voluntariamente também, sem reclamar, e eu pago aquilo que me é de responsabilidade pagar. E eu executo aquilo que é de obrigatoriedade minha executar. E o ouro, que é dito como a voluntária, que é o nobre, que é o mais esplendoroso, é aquilo que tem maior valor, inclusive. Quer falar, Ramon? Esse retorno que você está dizendo, Ulisses, eu acho que é de longe a maior das lições que alguém possa falar aí para essa assembleia. Isso começa lá atrás, quando Moisés diz ao faraó: deixa aí meu povo para o deserto, para que me oferte, para que me sirva. E os 40 capítulos de Shemot, né, as 10 parashotos de Shemot, são retornos, é um techuvá, é um tratamento que o povo de Israel passa
para que possa, em algum momento, ofertar de forma voluntária ou obrigatória algo que seja agradável, que suba as narinas do Eterno. E nós aqui hoje, tem pessoas que fazem esse retorno e tem que dar graças ao Eterno, porque é um retorno suave, porque encontrou a casa, porque encontrou a palavra, a Torá, e consegue hoje aderir a ela. Porque tem pessoas aqui na casa cujo retorno foi terrível, em que se paga preço de sangue, né? Em que se paga por anos, né? Nós temos um maestro aqui que teve um retorno traumático, tamanha a urgência da oferta dele. Então, um retorno triste, pesado, sacrificante, para que nesse contexto de urgência ele possa ofertar o ouro que ele tem, né? Que é estar aqui ensinando às tardes um coral e resgatar uma oferta ao Eterno. Então, senhores, esse tema ele é urgente na nossa mente, ele tem que estar escrito na porta da nossa casa, que é a techuvá, que esse retorno, que essas etapas que o Ulisses está tratando aqui, ela é obrigatoriedade, e que cada um tem que pedir misericórdia ao Eterno para que ela não seja traumática e urgente. Amém. E quando eu conheci o maestro, que ele retornou, eu me lembrei de uma fala de um filme antigo, Ben-Hur, o nome do filme, em que o personagem principal ele se depara com o outro, e ele, no fundo do poço, o outro personagem vira para ele e diz: existem muitos caminhos ao Eterno, tomara que o seu não seja o mais difícil. Porque se não é pelo amor, a dor que nos leva ao Eterno é um preço terrível. Que a gente possa sempre metabolizar isso na hora de nós ofertarmos a Ele, como nós faremos agora em Peça, lembrando que esse deserto que nós passamos nos últimos anos precisa tratar a nossa alma. Amém, amém. E o interessante é que o ouro, que é a oferta voluntária, olha como o povo afronta a Adonai lá no capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 4, dentro da nossa Paraxá. O episódio do bezerro de ouro, muito conhecido por vários. Êxodo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos. Olha só, o sumo sacerdote Arão cedeu à pressão do povo. Cedeu à pressão do povo. Ele não podia ter feito isso, mas cedeu. Ele os tomou das suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Eu vou ler uma passagem que eu li de André Chorá, que achei muito interessante. O episódio do bezerro de ouro constitui um dos pontos culminantes do livro de Êxodo. Enquanto Adonai, o Criador dos céus e da terra, o Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, se revela a Moisés no monte Sinai, o povo que ele escolheu, em vez de ouvir a sua voz, se prostitui com a cumplicidade de Arão a um ídolo, o bezerro de ouro, que fabricou com as suas próprias mãos. O povo, apesar de ter visto várias maravilhas, desde a saída do Egito, ter presenciado, visto os 10 golpes, os 10 pragas, visto o mar abrir, visto a questão da água que era amarga, enfim, tantos episódios, ainda não havia absolvido o entendimento de que quem os tirou do Egito não foi Moisés. Quem os tirou do Egito foi o Eterno. Moisés foi apenas um líder usado por Adonai. Apenas um líder usado por Adonai para exercer a tarefa de ir lá e resgatar o povo que foi escolhido por ele. Foi escolhido por ele. E o interessante é que, olha como eles falam, esse Moisés, que era até então o líder principal deles. Quando nós não temos na nossa vida Adonai como nosso líder, a pessoa não tem Adonai como seu líder, como seu chefe, como seu ídolo único, exclusivo,
entendimento que Ele é o Criador do céu e da terra, o que acontece com a pessoa? Nós nos revoltamos, perdemos a referência do que é justo. Perdemos totalmente a referência do que é justo, porque se eu não entendo que Ele é o meu líder e Ele é justo, eu perco a referência do que é justo e eu acabo entregando voluntariamente o que é de mais nobre da minha vida, que pode ser para alguns o tempo, outros pode ser o dinheiro, para outros a própria vida, aos prazeres da minha carne. Então eu não tenho Ele como meu líder, eu me revolto, eu perco a referência do que é certo, do que é errado, e eu começo a dar ofertas para os meus interesses, para a minha vontade, ou para satisfazer outros. E quando nós chegamos a esse ponto, se chegamos a esse ponto, é porque uma das etapas acima não funcionou, ou todas elas não estão em linha, não estão funcionando. Mas o eterno é tão perfeito. Eu falei que a prata é o significado da redenção, não é verdade? E essa semana nós recebemos uma frase, eu ouvi da pastora, mas eu sinceramente, pastor, não sei se foi a senhora que recebeu esta frase, mas eu ouvi da senhora, que é a suspensão prateada. A prata é para resgate. Suspensão é o quê? Ato. Suspensão prateada. Você está suspenso por Adonai. Exatamente. Até que você se arrependa dos seus pecados. Exato. Para que você desça e vá cumprir aquilo que Ele te entregou com responsabilidade. Exatamente. Ele deu a possibilidade, através da redenção, que é a prata, Ele dá a suspensão para que nós tenhamos a oportunidade de nos purificarmos, nos ajustarmos, e aí retornarmos quando essa suspensão ela for findada, ou não. Ou não. A suspensão Ele dá, a sentença Ele dá, mas eu escolho se eu quero de fato, me corrigir, me purificar. Ele dá a oportunidade, através da suspensão prateada, como a gente ouviu. Suspensão é o ato ou efeito de suspender. É também interrupção temporária ou definitiva de alguma atividade. Também é pena disciplinar imposta a funcionário público, a um empregado, a um estudante, e etc., que o priva temporariamente de suas atividades, funções ou cargos, com perda ou não de salário e outros defeitos. Pausa momentânea e interrupção. Então, olha só que interessante, não estou em linha com Adonai. Ele me dá uma oportunidade, Ele suspende. E de forma que Ele possibilita, por ser a suspensão prateada, através do que Ele ensina o significado da prata, é a oportunidade que eu tenho de me ajustar ou não me ajustar. E essa suspensão, e isso é o difícil na nossa vida, quando nós somos suspensos por algo, a dificuldade é nós entendermos que isso é para a correção nossa. A dificuldade é eu assimilar que isso veio para que eu me ajuste, para que eu tenha a oportunidade de me ajustar e aderir ao que Ele vem nos ensinando dia após dia. Ulisses, pode falar. Não, pode. Olha só, se você olhar para Chá, você verá aqui, irmãos, como nós somos difíceis, muito, muito difíceis. Eu estou falando de seres humanos, estou me referindo a mim também. Muito difícil de entender as questões espirituais e nos submeter a elas. Quando você vem olhando toda a paraxá, você tem aqui um recenseamento, um pagamento de uma taxa, exato, de algo que eu estou devendo, eu preciso pagar. Tem que cumprir, a obrigação. Tem que cumprir, não é? Exato. Isso não é muito bom para os judeus. Eles não gostaram, fácil, né? Não gostaram disso aqui, nem nós gostamos. Depois, quando você vê, ele vai andando. O óleo da unção, o incenso sagrado, tudo a nossa paraxá. Ele vai escolher 2 homens. Esses 2 homens. Bezalel e Oliabe, 2 artistas. 2 artistas. Para fazer acontecer o templo. Exato. E eles pôs sobre eles o Espírito, pôs sobre eles a sabedoria, pôs sobre eles o discernimento. Trabalharam exatamente como Adonai. E o detalhe, complementando, que eles não trabalharam sozinhos. Eles foram cheios do Espírito para ensinar a outros. Isso. Ainda ensinaram a outros. É dentro dessa paraxá
que a música gospel é julgada por causa desses artistas aqui, Sim. que se fizeram os artistas perdidos sem cumprir o papel de anunciação da salvação, e se encantar para a glória própria e para enriquecimento. Vem o homem então, vem o Shabat, Sim. sinal para nós, aí vem o pecado do bezerro de ouro. Nosso problema chama idolatria. Sim. Nosso grande problema de tudo que nós fizemos no passado é nos atermos à idolatria. Se cairmos nesse campo da idolatria, nós vamos morrer. É verdade. Nós vamos morrer. Por isso que ainda, quando ele vai disciplinar e corrigir, e nos suspende, só ele faz isso, ele é justo, isso. Ele é fiel, ele é bom, ele quer me misericórdia. salvar, Amém. ele tem misericórdia de Amém. mim. É isso que eu tenho que pensar. Agora Amém. me faz descer, Adonai, Sim. para que eu ponha os meus pés no chão. Amém. E caminhe com as minhas responsabilidades que eu assumi contigo. Amém. Amém. Quantas pessoas fazem votos, quantas pessoas prometem e não cumprem nada. Nada. Esquecem de tudo aquilo que falou. Você acha que Adonai esqueceu? Não esqueceu. Não. Ele é justo. Então nós nos voltamos geralmente para a idolatria, que acontece com Israel aqui, e a dureza de toda essa paraxá. Sim. Quando nós nos voltamos, só de você passar as páginas da Bíblia, dá vontade de chorar só de ver. Para ver a nossa ignorância e a nossa estupidez com aquele qual nos ama. Amém. Então pensa, nos dá a grande oportunidade de purificar-nos desses pecados, de idolatria, de tudo isso, para chegarmos até Pêssar e darmos início a um novo ciclo para a celebração dos festivais. Amém. Não é verdade? Amém. É verdade. Que isso seja entronizado em nós. Grandemente. Precisa entrar em nós. Em nome de Yeshua. Precisa. O Eterno suspendeu e suspenderá todo aquele que não zelar pelo tabernáculo, que é o templo, que é a nossa vida, o nosso corpo, que não zelar pelas coisas sagradas que pertencem a Ele. E como nós vemos ali, nós falamos na terceira etapa das 3 ofertas, temos o ouro, temos a prata, temos o bronze, a oportunidade da suspensão prateada que Ele nos dá, nos mostra essa semana, que é a oportunidade que nós temos de nos corrigir, de nos purificar, nos ajustarmos com Ele. E eu queria ir com vocês, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, porque esse, pastora, infelizmente, é um dos ídolos que está enraizado na humanidade, né? Que ele faz com que sejamos, isso traz o amor ao dinheiro, ele traz a arrogância, ele traz a soberba, ele traz a corrupção, ele traz tudo isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6, versículo 10. Versículo 10 agora. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Elohim, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E esse é um dos ídolos também, pastora, sabia? Ele traz na vida do homem tanta coisa ruim, faz com que o homem se corrompa, ele se desvie do caminho, tudo em prol do dinheiro, do glamour, da fama. Prosperar é errado? Não, a palavra do Eterno não fala. Se formos justos, prosperaremos. Só que se eu não amo o dinheiro, eu não amo o dinheiro, não tenho o dinheiro como
como principal na minha vida. Eu tenho Adonai como principal. Eu respeitando, seguindo as 3 etapas, Ele aceitando todo o meu serviço, eu sendo justo, não colocando o dinheiro como prioridade na minha vida, Ele vai me fazer prosperar. E eu não vou, e por mais que eu prospere, seja na nossa empresa, seja no trabalho, seja em que quer que seja, eu vou sentir cada vez mais prazer de devolver para Ele aquilo que Ele está me dando. Ele me dá porque eu cumpro o que Ele determina, que é ser justo, correto, respeitar o que Ele determina, não amo o dinheiro, não amo tudo isso. Ele me abençoa, Ele me prospera, permite que eu tenha mais retorno financeiro, estou falando. E eu, por não ter o amor ao dinheiro, o que eu faço? Eu retribuo a Ele com o dízimo, com o quinto, com oferta, com tudo, porque isso Ele vai cada vez mais me dar. Eu estou cumprindo a palavra dEle. Se eu passo por alguma dificuldade e não consigo, tenho que orar, perguntar ao Eterno, por que eu estou passando por essa, talvez, suspensão prateada e não percebi que foi ainda? Por que eu passo por tanta dificuldade? O Eterno que sabe de todas as coisas. O Eterno sabe que esta casa precisa de ofertas, de dízimo, do quinto, sabe. Para quem? Para nós? Também. Para manter limpo, organizado, uma manutenção, um computador para poder passar a projeção, umas câmeras que nós trocamos, para que melhorou, para atendimento ao público externo, que realmente melhorou bastante. Isso custa, isso tem valor. Agora, se eu tenho, o Eterno me abençoa com tanto, eu vou guardar para quê? Eu vou guardando, se Ele me dá, vai me dando, eu guardo, mas eu vou guardar tudo para quê? Para que eu quero ter mais? Eu vou ter muito mais. Chega um ponto que o dinheiro pode me trazer toda a infelicidade, fazer com que eu me desvie do caminho dEle, porque eu vou tendo dinheiro, eu quero coisas melhores, eu quero visitar lugares melhores, eu quero estar onde alguns não possam estar, eu começo a olhar para mim, quero mudar a minha roupa, mudar o meu comportamento, porque agora eu tenho mais dinheiro, e eu já estou começando a me afastar, né, que é retornar, mas afastando de Adonai, quando Ele pode e dá toda a prosperidade àquele que entende a oferta voluntária do ouro. Eu vou dar o meu melhor para Ele. Ele me deu a possibilidade de ganhar R$1.000. Eu estou vivendo bem, estou feliz, Ele me passou a me dar a oportunidade de ganhar R$1.500. Eu vou lá e cumpro a minha obrigação, estou feliz, Ele vai me dando a oportunidade. Agora, se eu começo a olhar para aquilo e olha, não, esse mês eu não vou dar o dízimo não, porque esse mês eu estou pensando nisso ou naquilo, e aí começa a descumprir, dízimo é mandamento. Eu falo para vocês, irmãos, sem Dinair, que sabe melhor do que eu até, que eu nem estou vendo ela aqui, está ali embaixo. Essa casa nunca deixou de pagar uma conta, nunca. O Eterno teve situação aqui, eu falo porque eu presenciei situações na semana que Dinair chegava, Leomar sabe disso, pastor então, tadinha, pastora, olha aqui, tanto, não tem para pagar. Estou falando sério para vocês. É verdade. Vocês ouviram o que ela falou? Não, ela falava para Dinair, se vira. A Dinair fazia o quê? Ulisses, olha aqui, não tem. Eu falava, vamos providenciar de alguma forma, o Eterno vai honrar. E o Eterno honrava. Sempre. Irmãos, aparecia dinheiro na conta da BIT, oferta de alguém que a gente nem sabia quem era. E depois a pessoa ligava, eu que fiz essa oferta porque eu vendi um imóvel, não sei o que, quis dar. Olha, eu fiz essa oferta porque eu fui promovido, e aí eu me senti na obrigação de agradecer a Adonai, e foi lá e tumba. E nunca nunca pagamos um centavo atrasado, honramos tudo. Ele tem honrado dia após dia, só porque nós estamos tentando dia após dia cumprir as 3 etapas, cumprir o que está na palavra dele, tentando melhorar, tentando cumprir, porque não é fácil, é luta constante, tentando me tornar uma pessoa melhor, tentando nos tornar uma pessoa melhor, tentando aprender cada vez mais, que é um investimento, eu vou falar sobre isso no futuro, é um investimento para que lá na frente, quando ele falar, Ulisses, é tua vez, agora tu vai descer, eu vou em paz. Porque eu estou descendo com a consciência tranquila que eu vou estar com Ele. Agora, para que a ganância? Para que mais? Quero mais, quero mais. Vieram cedo hoje, hein? Faltam 10 minutos ainda. É pressão, né? Tá bom. Quero mais, não, quero muito mais.
Quando na realidade eu preciso aprender qual é o limite do que eu preciso para que eu tenha uma vida boa, que eu possa ajudar outros, contribuir com outros, e não só para mim, para meu filho, minha mulher, para a minha família. E infelizmente, o ídolo passou a ser o dinheiro, exatamente. Aí a senhora vai saber onde eu vou chegar. Tá? Mas se quiser falar, pode ficar à vontade. O ídolo passou a ser o dinheiro. Exato. O ídolo passou a ser o dinheiro. O ídolo passou o dinheiro, e o pior disso, entra no que ela acabou de falar há pouco, que os que não entendem, os que realmente estão com o seu coração já contaminado por esse ídolo, comecem a profanar as três, o templo, o Shabat e o sacerdócio, em prol do dinheiro, usando o nome de Adonai. Usando o nome de Adonai para seu sustento, para ganhar, para enriquecer. E o principal ponto é que os shows são gigantescos, como ela disse, né? Os shows principalmente gospel, para a glória do homem, não para a glória de Adonai. Aí vem os que deveriam fazer o papel ali de conduzir as ovelhas, eles se enriquecem com o método, porque eles trabalham para convencer outras pessoas de que o seu ponto de vista é correto. O bom persuasivo é aquele que tem facilidade para se comunicar e principalmente bons argumentos para mostrar ao outro lado que a lógica do seu ponto de vista, não de Adonai, a do seu ponto de vista, estou preocupado, é mais interessante, é bem mais interessante. Então passa a ser isso, assim enriquecendo, usando o nome de Adonai e não trabalhando em prol do nome de Adonai. Ele volta para fazer a sua vontade. Ele passa a não ser mais nas ofertas voluntárias. Ele já profana, o templo dele está profanado, porque ele está corrupto, ele está para a glória de si próprio. Quem não ama o dinheiro, mas ama Adonai, prospera e cumpre a etapa 3 tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Você sabe qual é a etapa 3, né? As ofertas. Cumpre ela tranquilo, com felicidade, com alegria, sem se questionar por quê. Seus compromissos estão todos cumpridos, ele tem ali para poder devolver tudo a Adonai. Atos, não vou lá não, porque não dá tempo, faltam só 10 minutos. Mas o que eu quero citar aqui para concluir com vocês, quando somos suspensos por Adonai, a gente volta lá no item 2 da definição de suspensão, né? Que é a interrupção temporária ou definitiva. Quando somos suspensos por Adonai, temos dois caminhos: ajustarmos e nos purificarmos para que a suspensão seja realmente temporária, após pagarmos o preço, obviamente, exato, que nós devemos. Não nos ajustarmos, o primeiro é ajustar, o segundo é não ajustar. Não nos purificando, permitindo assim que a suspensão seja definitiva. E aí o Eterno vem e faz o que, pastora? Consuma o ato. Ele dá a oportunidade através da suspensão prateada. Eu posso aderir e aceitar, me corrigir, pagar tudo que eu tenho que pagar, às vezes até para o resto da vida, pelo dano que eu causei. E não necessariamente é só dinheiro, não é verdade? Não necessariamente é só dinheiro, às vezes é fazenda de Sedaká, que é, eu vou ler isso que eu achei muito interessante. Sedaká, que é a justiça social, ajuda o pobre, o órfão, o viúvo, o necessitado, sem esperar nada em troca. A Sedaká possui o poder de salvar, prestem bem atenção nisso. A Sedaká possui o poder de salvar e o de prolongar a vida de uma pessoa. Um investimento que é, sem dúvida, lucrativo a curto, médio e longo prazo. Consegui ser claro? O ato de eu servir, o ato de eu ajudar o outro, sem esperar nada em troca, simplesmente porque eu preciso e posso e tenho condições de ajudar o outro, me permite, Adonai, me dar uma vida mais longa. E é um investimento para a minha vida.
E ele é curto, é um investimento a médio e a longo prazo. Não tem errado, é lucro certo. É lucro certo. Lucro certo. Que lucro é esse? Com Adonai. Com Adonai. E para que eu tenha a suspensão, ela sendo prateada com a possibilidade, e não seja consumado, porque ele pode vir e consumar uma situação. Consumar é levar a um fim, é finalizar, e eu vou ter que terminar, é terminar, é o que passou, o que finalizou, é executar, é completar, é cumprir. É enorme aqui o significado, tá? Enorme. E o Eterno pode. Ele pode vir, chega num ponto, como a pastora falou essa semana, né? Está por aqui, está por aqui, está por aqui, Adonai está por aqui, está por aqui, ele vem e pá, consuma. Pode falar. Ulisses, olha só, eu entendi que o que eu estou entendendo é o seguinte: aqui na Paraxá ela começa com o recenseamento e a oferta, depois ele vem com todas as questões espirituais que nós precisamos ter na nossa vida e chama o artista para o trabalho. Exato. Chama o artista. Vão dizer, Bezalel e Aholiabe. Isso. O artista aqui somos nós, fomos chamados para o trabalho. Isso. Nós vamos utilizar aquilo que pertence a Adonai para ganhar dinheiro. Isto. Não é isso aí que você quis falar? Isto e a oferta do povo. Com a oferta do povo. Com a oferta do povo, exatamente. Nós vamos usar para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro com a oferta do povo. Você acha que Adonai, com essa idolatria, aquilo que você levou até Timóteo, né? Sim. A conclusão da questão é essa. Exato. Então, isso está falando para o meio dos crentes, não de salvação, lá para aquele que nunca ouviu a palavra. Exato. É no meio de nós. Eu desvio no caminho e vou adorar o ídolo que é o dinheiro. Isto. Não é verdade? E aí eu começo a usar o nome dele. Usando o nome de Adonai. Usando o nome de Adonai. Já estou retornando para fazer a minha vontade. Isto. Usar aquele dinheiro para coisas supérfluas na minha vida. Isso. Porque o básico eu tenho. Ele me dá a oportunidade, através da suspensão prateada, de me arrepender desse erro. Isso. É isso aí. Exatamente. Mas eu parto para a idolatria. Exato. Como houve a questão do bezerro de ouro. Exato. Irmãos, nós precisamos nos arrepender em favor dos nossos irmãos que tomaram esses caminhos do dinheiro. É verdade. Nós precisamos ajudá-los. Amém. Nós precisamos confessar isso diante de Adonai, para que eles possam retornar também. Amém. E o tempo é curto. O tempo é muito curto. Muito curto. O tempo é muito curto. O tempo é muito curto. Por isso que ele vai julgar agora, ele encerra a questão da música gospel, exatamente na Paraxá Kitsá. Então levarás as coisas de Adonai com as mãos limpas e não sujas. E não sujas. Exato. Não é verdade? E apto do contrário, a executar você o serviço. não levará. Isso. Não levará. E ele vem nos ensinando justamente o quê? Cantar a palavra. A palavra é água de vida. Ela vai penetrando, ela vai. E ela não tem erro. Ela não tem erro, não tem como. Porque aqui está expressada a vontade do Pai. É a vontade daquele que é o Criador. As outras que não são as músicas gospel, como a pastora mesmo explicou, existe um risco enorme, nós sabemos, é o homem que escreveu ali. São bonitas mesmo, tem muitas músicas que são lindas. Mas nós já temos a palavra, eu posso me prender nela, que aqui eu tenho segurança de vida, aqui eu tenho absoluta certeza que veio de Adonai. Aqui eu tenho absoluta certeza, nas outras não, eu não sei, eu não posso correr esse risco. E essa palavra aqui, ela penetra, ela vai caminhando. Ulisses, eu sei que tem muita gente aqui escandalizado com esse negócio da música gospel. Eu recebi uma pessoa aqui essa semana chorando e ela disse para mim, pastora, eu entendi essa questão. Por que eu estou chorando? Eu estou chorando por minha causa. Que quando eu cantei determinadas músicas que Flor de Lis cantava, que cantava a música gospel ao alto e bom som, e ela então foi denunciada que é uma criminosa. Eu chorei por mim, porque eu me embalei naquela música achando que estava produzindo alguma coisa na minha vida e na vida da minha família. Olha o que produziu. Olha o que produziu. Exato. Eu me arrependo no pó e na cinza, ela diz.
Eu me arrependo no pó e na cinza. E eu tomarei a palavra de Adonai para transformar a minha vida. E cantarei a palavra de Adonai que transformará. Amém. Eu atendi uma pessoa essa semana assim, chorando. Amém. Eu fui embalada com uma música de uma criminosa. Amém. É verdade. Essa teve Vamos entendimento. falar a verdade? Exato. Essa é a verdade. E essa teve entendimento, pastora. Outros teve. Não têm. Outros não têm. Exatamente. Outros não têm. Nós precisamos cantar a palavra de Adonai para a cura e libertação das pessoas. Exato. E isso é interessante a pastora mencionar, porque essa casa é um exemplo disso. Nós passamos por algumas suspensões aqui, que foram prateadas. Na música eu estou falando. Quando nós saímos lá, acho que era da ilha, não foi? E fomos ali para... aqui perto. Fonte Grande, nós fomos para Fonte Grande, nós passamos ali a cantar só a capela, nem violão tinha. Ali teve um grupo muito interessante de pessoas que foram embora porque não aceitavam, queriam passar 20, 30 minutos cantando, músicas, 1 hora cantando. Isso. Na ilha nós, está lembrando bem, na ilha nós tivemos o discernimento e o ensino de que nós teríamos que cantar a palavra. Fomos para ali, dali vários não concordaram, não aceitaram, foram embora. Nós ficamos um bom tempo sentadinho, quietinho, só no gogó, e o Eterno foi ensinando, mostrando, até que depois de um tempo Ele viu em nós que nós realmente fizemos o que precisava ser feito para termos a oportunidade de voltarmos a adorá-lo com o instrumento e nos liberou. Liberou aqueles que tinham entendido que era para cantar a palavra. Mas está pronto? Acabou aí? Claro que não. Não, claro que não. Nem vai ser. Hoje tem uma, passamos por ela, amanhã tem outra. É normal, isso acontece. Por isso que a manutenção é constante. Para que a gente tenha... Eu faço estas coisas para que vocês possam atentar à minha palavra. Amém. Que vos vai elevar até a minha presença. Amém, Pai. Vocês precisam estar atentos e muitas vezes para ter uma boa performance temos que nos calar. Amém. Porque o calar é o bálsamo que vem sobre nós. Até que Adonai possa nos receber. E assim Ele vai caminhando conosco e nos corrigindo. Para que possamos nos tornar melhores. E não fazemos redes que vão trazer laços para os pés das pessoas. Que vão trazer embaraços. E isso é tão grave, esse fazer tropeçar das pessoas, que Yeshua fala que melhor ele amarrar no pescoço uma pedra de uma mó de moinho e se lançar na profundeza do mar. Isso é super sério, a trazer tropeço para a vida das pessoas. Por isso que Davi disse: sempre tenho posto o Eterno diante de mim. Amém. É o Salmo 16, para que eu não venha trazer dificuldade para os outros. Amém. 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 E aí nós passamos por quê? Saímos de lá, viemos para cá. Aí veio a questão de cantarmos em hebraico. Aí veio uma outra leva que não concordava, que as músicas são feias. As músicas, eu acho lindas, né? Tem músicas que são lamentos, são músicas que falam da palavra do Eterno. E aí teve novamente uma saída pelos que não concordavam, queriam ficar, né, cantando, e aí vai. Pessoas que tinham um microfone que era tão caro que não emprestava para o outro, coisas do tipo, porque é o meu microfone, eu que canto, né? Enfim. E aí passamos por esse momento, o Eterno foi, aí de quem sobrou, recentemente o Eterno vem novamente e suspende os cantores. Novamente suspende os cantores.
O coral entendeu, o Eterno se submeteu, entendeu que isso é para a nossa correção, isso é para benefício nosso, e Ele agora nos libera para que em peça a gente possa ter a oportunidade de cantar a palavra para a penetração na vida de outros, para que outros ouçam da nossa boca. Vocês têm noção? Vocês têm noção da importância disso? Que é a oportunidade que nós temos de cantar a palavra para outros serem alcançados, para que outros que estão em problemas se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, retornem para Adonai, façam aliança com Ele, comece a aprender e entender o que é a manutenção do templo, do Shabat, do sacerdócio, e depois, com todas as bênçãos que recebe, entregar e devolver eterno, todas as ofertas, como Ele ensina na tua palavra, e nós sermos usados como instrumento para isso. Não é pouca coisa. Não desperdicem a oportunidade que Ele nos dá, e que Ele vai nos dar, e que Ele tem dado. Não desperdice pelo dinheiro, pela vontade da sua carne, a sua vontade própria, de querer ser, de querer aparecer, de querer qualquer coisa que não seja Adonai em primeiro lugar. Porque se tu coloca Adonai em primeiro lugar, o resto Ele te dá, o resto Ele faz prosperar. Você vai ter uma vida maravilhosa, uma vida abençoada. Salmo 128 fala, nós vamos comer do nosso trabalho, a nossa mulher será do lado dali, as crianças em volta, nós seremos felizes, teremos alimento, teremos tudo. E ainda seremos instrumentos na mão dEle, para que outros tenham a oportunidade de enxergar isso, para que outros aceitem a Ele e se arrependam dos seus pecados, dos seus erros. Porque a gente fala de arrependimento de pecado, mas entra aqui, sai aqui. A gente fala de manhã, de tarde, peca. Eu peco, eu erro também, todo dia, não tem jeito. Então nós somos usados por Ele para alcançarmos aqueles que muitas vezes são vulneráveis, não têm a oportunidade, muitos não sabem ler, não conseguem ler, às vezes não têm acesso à palavra. Nós podemos cantar, levar a palavra a eles. Isso é um grande privilégio, uma grande oportunidade, e nós não podemos perder, porque senão Ele suspende, nos dá a oportunidade, e se nós não abrirmos o olho, Ele vem, consuma, e passou a oportunidade. E quando passa, está consumada a sentença dada por Ele, não tem volta. Passou, não tem volta. Não adianta correr atrás desesperado, por favor, não tem volta. Então, antes de olhar para o nosso umbigo, olharmos para a nossa vontade, olharmos para o nosso interesse, para o nosso ego, nós temos que olhar para o que Adonai vem falando conosco dia após dia, na associação, aqui na casa, com os projetos, enfim, estarmos ligados ao que Ele está falando conosco, para levarmos para nossas empresas, levarmos para nossa família, levarmos a quem precisa ouvir. Se vai concordar, se não vai concordar, não é conosco. Aí é Ele com Adonai. A oportunidade tem que ser levada a todos. Nós temos que ser instrumentos na mão dEle para isso. E não posso querer só comer, engordar, uma pança de mamute todo tamanho, engordando todo dia, comendo, e não distribuo e não compartilho com outros essa oportunidade, que eu tenho um alimento, que é um alimento que me restaura, é um alimento verdadeiro, é um alimento que não existe risco, porque a base dele está aqui na palavra de Adonai. O apelo que você está fazendo com o ensino, e que o Eterno acabou de falar conosco, precisa ser compreendido. Você sabe por que você está chorando? Porque ninguém quer se sujar para alguém ganhar a vida. Olha para mim. Ninguém quer se sujar para que o outro ganhe a vida. Porque não é mantendo o distanciamento de quem não conhece a palavra que essas almas vão reconhecer a Adonai. Exato. O problema das pessoas, Ulisses, é que tem dois extremos. O mundo gospel, que se lambuzou no pecado e lá ficou usando o nome de Adonai, usando as coisas de Adonai de forma indevida. E tem aqueles que se dizem que retornam, se isolam, são santos, apenas uma e deixam o resto se danar. Desculpa a expressão. É isso. É assim, porque eu me santifiquei, eu busquei. Hoje é Shabat Pará.
Por que é Shabat Pará? Porque é a legislação daquele que se santificou, mas que sabe que tem que descer àquele que não se santificou, num combate autorizado por Adonai. Não é de qualquer jeito, porque no passado erramos também indo sem autorização. Sim, ele disse a muito. Jacó: vai ao Egito, que eu sou contigo no Egito. Então ele manda você descer, mas ao terceiro e o sétimo dia você se santifica e você retorna. Esse ir e vir, Ulisses, a maioria não quer fazer. Não quer botar a mão na sujeira. A sujeira que eu digo é de chegar perto daquele que não tem Adonai no mundo, que tem práticas totalmente equivocadas, contrárias flagrantemente à Torá, porque é vaidoso demais com a santidade que adquiriu. Sim. Aí fica, Ulisses, assim, ó, eu vou orar por eles. Mas não tem a justiça, que é o segundo passo, que é o retorno físico. Sim. Fazer ir lá, pegar na mão do pobre, do necessitado, do que não tem, e dar ao que ele não tem. Se ele vai retornar a Adonai ou não, você já cumpriu o seu papel. Isso. Aí é entre ele e Adonai. Shabat Pará é o Shabat que ensina que mesmo havendo uma proibição na Torá, de que você e eu nos misturemos com as práticas pagãs da terra onde você e eu habitamos, ele não absolve esta situação no sentido de que ele não te isenta de ir ao que não conhece. Pensa, Ulisses, é a primeira das datas pós-Shabat, inaugurando o Levítico. E é a primeira que ele diz: se o incircunciso que estiver na tua casa quiser comer contigo, ele inclui aquele que não tem Adonai o tempo inteiro. Amém. O que ele não permite é a profanação do Shabat, do templo e do sacerdócio, porque isso é o que nos faz limpar depois de contaminar. Então a associação Aleph-Bet está aí para ir onde a casa não consegue ir. Isso. Botar a mão em situações onde a casa não pode e não deve colocar, mas tendo a casa íntegra para nós retornarmos a ela e botar a cabeça no lugar. Fomos aonde é contaminado, fomos, mas voltamos a Adonai no terceiro e no sétimo dia. Isso é uma regular condição. Eu não posso deixar de ir. Isso daí é mandamento da Torá, e Hebreus lá vai dizer que Yeshua era essa nuvilha vermelha, que as cinzas eram usadas para espargir na água para purificação. Amém. A congregação precisa entender esta necessidade de ir e vir, ir e vir, mas com ordem de Adonai e mantendo o padrão de santidade que a Torá estabelece em todo o tempo. Isso é Shabat Pará. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Que o Eterno faça essas palavras penetrar em nossos corações e que nós realmente tenhamos uma postura, uma conduta de vida alterada em adesão sempre com Ele. Amém. Yevarecha Adonai Vishmelecha, Yae Adonai Panavelecha Viruneca. Issa Adonai Panavelecha Veasemelecha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, Jesus, o Messias. Amém, Pai.